Ouço Deus, o lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas terenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Divino Mestre, o nosso bom amigo Jesus, nos envolva, nos acolha a todos, para que tenhamos reflexões positivas que nos permitam crescer e nos fortalecer nestes momentos pelos que a humanidade está passando. Começamos este ano com a notícia de uma epidemia causada por um novo tipo de coronavírus, um grupo de vírus conhecido por nós desde 1960 e que em geral causa doenças que vão de infecções leves a moderadas até a infecções mais graves, como a pneumonia e que eventualmente podem levar à morte. Desde os primeiros casos que foram relatados em janeiro deste ano, mais de 1.200.000 pessoas têm sido infectadas. As mortes, hoje, ultrapassam 69.000 no mundo todo. E até agora, quase 260.000 doentes já se recuperaram. As cidades estão isoladas, os aeroportos fechados, os mercados financeiros, do turismo, a economia em geral, sofrem as consequências. Por medo da progressão da doença, a gente não sabe o que pode acontecer. E o mundo está, em suma, realmente assustado. Porque hoje mais de 181 países já foram atingidos. Inicialmente, o Espiritismo explica que as doenças fazem parte das provas e das adversidades terrenas. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde fala, tem muitas moradas na casa de meu pai, ele indiretamente nos fala isso. E diz, nos mundos mais adiantados, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades que na Terra. Isso é porque, na verdade, nesses mundos, as condições de vida são bem diferentes. E ele continua, nos mundos mais adiantados, as relações entre os povos são sempre amigáveis e nunca são perturbadas pela ambição
de escravizar o vizinho, nem pela guerra. Porém, nós sabemos que nos mundos de expiação, assim como o nosso, os espíritos que o habitamos, devemos lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com as inclemências da natureza, o que é um trabalho duro e duplo, mas que simultaneamente nos ajuda a desenvolver as qualidades da inteligência, do intelecto e do coração. Ainda no capítulo 3, os espíritos superiores nos ensinam que na Terra vivemos uma realidade de mundos opostos. Eles falam: vocês precisam do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz e da doença para desfrutar da saúde. Historicamente, o nosso mundo tem sido palco de várias calamidades e flagelos, que em várias ocasiões no passado ceifaram a vida de multidões de espíritos encarnados. Todos nos lembramos hoje da peste negra no século XIV, da gripe espanhola no século passado. E muitas vezes a questão que nos vem à mente é: por que dessas catástrofes? E de novo a doutrina vem na nossa ajuda. Kardec, quando no Livro dos Espíritos fala sobre as leis morais, no capítulo 6, que ele dedica à lei de destruição, na 137, ele pergunta aos espíritos: com que propósito Deus alcança a humanidade através de flagelos destrutivos? E os espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem assim a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para ele apreciar os resultados. Não os julgueis, senão sobre vosso ponto de vista pessoal, e que os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, que de outra forma exigiria séculos. É claro que uma situação de uma epidemia como a de hoje preocupa e até assusta. Porém, é interessante para nós ter esses conceitos espirituais em evidência antes de nos arriscar com qualquer observação. Porque Deus, na sua perfeição e misericórdia, age através de leis também perfeitas e misericordiosas. Isto para que o progresso possa ser alcançado ao longo da criação. A humanidade hoje, e isso lo temos visto e discutido em inúmeras palestras, por muitos palestrantes, está muito mais preocupada com o ter que com o ser. E esse pensamento materialista nos leva muitas vezes a conclusões precipitadas, incluindo percepções erradas sobre desarmonia, castigos, confusão, fatalidade. Na visão espírita, no entanto, que nos coloca acima dos males, duro para superar as dificuldades. Deve-se notar que todas essas grandes calamidades que no passado dizimaram populações sempre foram seguidas por uma era de progresso físico, ou intelectual, ou moral, naqueles povos que as vivenciavam. Há pouco mais de 150 anos, Allan Kardec, baseado nos ensinamentos recebidos por espíritos
em Paris, principalmente sobre o processo de transição que estamos vivendo, elaborou um texto profundo e que hoje vem muito a calhar com a realidade que nós estamos vivendo. Esse estancamento moral da humanidade nos dias de hoje, onde ainda prima o orgulho, o egoísmo e a falta de fraternidade. Esse texto é encontrado na segunda parte do seu livro Obras Póstumas, sobre o título Regeneração da Humanidade. Nele, nos chama a atenção para perceber alguns sinais de que essas mudanças são necessárias neste momento de regeneração, de transição. Ele nos fala das lutas, das dificuldades dessa mudança de paradigma, na qual a destruição de alguns aspectos vai ser necessária para a construção das bases morais de uma humanidade melhorada. E ele nos pede para olhar não só para as calamidades externas, sino que para as calamidades morais. E ele fala: não olheis para o céu, para nele procurar os sinais precursores, porque nele nada vereis. Aqueles que assim o anunciaram, vos enganaram. Mas olhai ao redor de vós, entre os homens, será aí que as encontrareis. Ele aqui nos chama a atenção para olhar dentro de nós, do que a humanidade neste minuto pensa e sente. Não o que está acontecendo por efeitos da pandemia ou os efeitos da pandemia. Ele continua: no entanto, não acrediteis no fim do mundo material. A Terra, que progrediu desde sua transformação, deve progredir ainda mais e não será destruída. A humanidade chegou a um de seus períodos de transformação e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. De mundo de expiação, a Terra está chamada a se tornar um dia um mundo melhor, e a sua habitação será uma recompensa em lugar de ser uma punição. Não é, portanto, o fim do mundo moral, material, que está se preparando, mas o fim desse mundo que leva essa moral hoje. A nossa doutrina nos explica que, no intervalo das suas existências corporais, os espíritos normalmente se encontram no estado de erraticidade e eles formam a população espiritual da Terra. Pelas mortes, pelos nascimentos, as duas populações, tanto a terrestre como a espiritual, se movem uma na outra. Então, há diariamente migrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e migrações desde o mundo espiritual para o mundo corpóreo. Então, nesse contexto, essas chegadas e partidas coletivas são meios que a providência usa para renovar a população encarnada no mundo. Na destruição de um grande número de corpos, não tem nada além do rompimento das vestes, só as vestimentas. Nenhum espírito perece. Eles simplesmente mudam de ambiente. E em vez de partirem isolados, eles vão em grupos. Essa é a única e grande diferença. Porque, por uma razão ou outra, eles têm que partir. Assim como nós, mais cedo ou mais tarde. E essas renovações rápidas acabam acelerando o progresso social. Sem a emigração e a imigração, que ocasionalmente lhe dão um impulso violento, este processo aconteceria, mas aconteceria com uma extrema lentidão, demoraria séculos. O tempo atual é o tempo do começo da transição. E essa transição acontecerá de forma gradual,
onde os elementos de duas gerações espirituais se confundem. Estamos começando agora a perceber a partida de uma e a chegada de outra. Essas duas gerações, de fato, têm ideias e objetivos muito diferentes, opostos, na verdade. E, pela natureza da sua disposição moral, é fácil distinguir a qual dos dois grupos pertence cada indivíduo hoje. Essa nova geração, tendo que entrar em uma era de progresso moral, acaba se distinguindo por uma inteligência e razão muitas vezes precoce, mas juntamente com um sentimento inato de crenças boas e espiritualistas, que acaba sendo um sinal de um certo grau de avanço desses espíritos. É claro que não será composta por espíritos eminentemente superiores exclusivamente, mas daqueles que já, tendo progredido um pouquinho, estão sempre dispostos a assimilar essas ideias progressistas e capazes de suportar um movimento de regeneração. Na contramão, no outro sentido, o que caracteriza esses espíritos mais atrasados não é nada mais que a propensão instintiva para as paixões degradantes, aqueles sentimentos antifraternos, como o orgulho, o ódio, ciúme, inveja. Em resumo, a predominância do apego a todas as coisas materiais, que acaba se traduzindo em uma revolta contra Deus, pela negação da previdência e de todo o poder superior que tem sobre a humanidade. Kardec, quando se refere a esses espíritos, ele escreve: a loucura nunca terá ferido mais homens que, antes da morte, serão riscados do número dos vivos. Olha só, essa imersão nessas paixões, nesse materialismo, tá? Ele chama de loucura, que nunca tem afetado tantos homens que hoje, mesmo estando encarnados, estão riscados do número dos vivos, é decir, não vivem. Eles estão aqui, encarnados, porém não vivem uma vida plena, vivem uma vida apenas superficial, de exterior. Internamente, eles estão parados, como se realmente estivessem mortos nas suas faculdades para o desenvolvimento da conquista dos seus valores espirituais. Em outras palavras, pararam de progredir. Kardec escreveu esse texto faz 150 anos. Mas, curiosamente, faz 50 anos atrás, 100 anos depois, Chico Xavier, em uma viagem na Europa, recebe uma mensagem de Emmanuel, que ele cita no capítulo 12 do livro Entre Irmãos de Outras Terras. Nessa mensagem, Emmanuel comenta uma passagem do Evangelho de Jesus, descrita por Lucas, capítulo 12, versículo 20. E faz referência a quando Jesus fala sobre aquele homem poderoso e rico que, enriquecendo cada vez mais, fala para sua família: eu vou derrubar os meus silos e meus armazéns e construirei uns muito maiores, para poder assim armazenar todas as riquezas que he vindo acumulando. Jesus fala, mas Deus te disse: louco, hoje à noite eles vão perguntar pela tua alma, e o que você ajuntou, para quem será? Emmanuel usa esse versículo na sua mensagem de 1965 para nos enviar a sua mensagem, que ele intitula Superculturas e Calamidades Morais. E ele fala: o que temos ajuntado, conseguiremos levar ou teremos que deixar tudo aqui? Não basta ajuntar valores materiais
para garantía de felicidade. E ele prosigue. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos, que em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica, ficamos impressionados com os avanços da tecnologia. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças, e elas são o suicídio e a loucura. Ou mais propriamente, a angústia e a obsessão, que tiram para muitos o sabor de viver. Se quando Emmanuel enviou essa mensagem através do Chico, alguém tivesse falado que nós, na atualidade, devido aos avanços tecnológicos, teríamos a capacidade de nos comunicar quase instantaneamente com qualquer pessoa no outro lado do mundo, usando sistemas tão pequenos que cabem na palma de uma mão, com perfeição, claridade, provavelmente ele teria sido chamado de louco. Nós conquistamos a Lua, planejamos ir a Marte, mas, do outro lado, o avanço moral basicamente se estagnou. Então, sendo objetivos, estes são os tempos onde vivemos aos sentimentos de orgulho, do ódio, do ciúme, enfim, da predominância do apego a todo que é material. Hemos criado barreiras físicas e isso nos tem levado a um crescente distanciamento entre irmãos. Muitas vezes nos projetamos nas redes sociais, publicamos no Facebook quando acordamos, o que comemos, o que fazemos, a festa, a viagem, etc. Milhões de seguidores. Mas, no fundo, estamos cada vez mais fechados para a verdadeira relação entre irmãos. E, precisamente nestes momentos conturbados, de medo, nos perguntávamos, o que hemos feito? O que fizemos com os ensinamentos de Jesus? E ao olhar em volta, vemos que hoje estamos em uma situação em que, de alguma forma, nos hemos visto forçados a olhar o resto de igual para igual. Hoje, somos todos iguais. Não há distinção de fronteiras. Independentemente do cor da pele, independentemente do tamanho das poses de cada um, independentemente da crença. E perante essa nova realidade, hemos visto também que muitos e em muitas frentes têm começado a trabalhar em conjunto pelo bem-estar comum. A primeira resposta a vimos através do pessoal encargado dos serviços de saúde no mundo todo. Logo veio o trabalho colaborativo da ciência, tentando entender melhor, procurando novos métodos de diagnósticos, a procura de novos medicamentos, tentando definir qual é a melhor estratégia para a gente responder a isto. E, ultimamente, o empenho que se faz para obter uma vacina. E essa colaboração está começando a se estender. Hoje temos grupos se focando em obter ajuda para quem não tem teto, quem não tem o que comer, quem está padecendo, indiretamente, não pela doença, mas pelas consequências que ele está gerando. Então, junto com todo esse desenvolvimento tecnológico, fruto da colaboração e da inteligência humana, estamos vendo, afortunadamente, e isso é uma luz que está começando a se acender, em como aquelas virtudes como solidariedade, fraternidade, que pareciam esquecidas, estão começando
novamente a se manifestar. E o mais importante, esta crise fez renascer aos poucos o conceito do coletivo. Aos pouquinhos, estamos pondo de lado o egoísmo e olhando para os lados e vendo a nossos irmãos como iguais. E isso em diferentes formas. Aquele moço que parou de ir às reuniões com seus amigos porque está pensando no vô velhinho, no vizinho, na criança. É uma forma de acordar. Nós todos, na verdade, hoje precisamos olhar para o futuro e começar a viver, não apenas existir. Como falava Kardec, quando falava, estão riscados, mesmo encarnados, estão riscados do mundo dos vivos. Não. A gente precisa viver, não existir só. E Emmanuel, no livro Palavra da Vida Eterna, no capítulo 104, com o título Existimos, ao comentar as palavras do Mestre, que estão no Evangelho de João, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, que diz: eu vim para que você possa ter vida e vida em abundância. Emmanuel nos diz: existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é essa experiência digna da imortalidade. Olha que lindo. A vida é essa experiência digna da imortalidade. Cuidado com o que faz. O verso confere a existência, mas a vida é o nosso trabalho. Olhando para essas palavras, a gente vê e pensa, são poucos os que realmente vivem. Se a vida é uma experiência digna da imortalidade, temos que pensar o que eu fiz, o que eu devo fazer que perdurará na eternidade. E estamos falando do bem, é claro. Nós nos imortalizamos por aquilo que semeamos. Então, se conseguimos deixar, cada um de nós, um legado que perdure no tempo, mesmo que seja em poucos corações, não vamos ser esquecidos. E isso é viver. Muitas vezes nos conformamos somente com existir, concentrados apenas no exterior. O mundo hoje, neste minuto, enquanto a gente está aqui focados nesta reflexão, está em um imenso trabalho de criação. Mas agora há uma tendência para um objetivo comum. O da unidade, o da uniformidade, que acabam predispondo à fraternidade. É claro que até lá ainda será necessário sustentar muitas lutas, principalmente contra o orgulho, o egoísmo, a incredulidade, o fanatismo. Mas nós, com o auxílio da doutrina, com a nossa fé raciocinada, é claro que podemos enfrentar esse desafio. As lutas são necessárias para fortalecer a alma. As lutas contra os elementos nos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal nos desenvolvem as forças morais. Sejamos, por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna.
essas palavras de Eurípides, Barsandulfo, ecoam. Sejamos então os porta-vozes da mensagem e os ensinamentos de Jesus. O que precisamos para fazer isso? Conhecimento temos, mas o que precisamos, como disse Leon Denis, é vontade. A vontade é o motor da nossa alma. Ouvindo, faz um tempo atrás, uma palestra de Arthur Valadares, eu lembro que ele fala que na criação, tudo que é vivo é o que vibra. Aquilo que se renova, aquilo que está em movimento. E morto é tudo o que fica estagnado, o que para. Quem move a sua vontade para fazer o bem está em movimento, está vivo, está presente, está atuante. Usemos então a nossa vontade para sermos exemplos vivos da mais pura expressão da caridade. Finalmente, para encerrar esta reflexão, eu quero ler só um pedacinho de uma mensagem de Emmanuel, que está no capítulo 18 do livro Paz e Meditação, e que diz: E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que a espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam no espírito. Eu sou Jesus. Então, meus amigos, vamos em frente e façamos a nossa parte para que possamos viver e assim, unidos em Jesus, contribuir com a regeneração da humanidade. Muita paz a todos, que a bênção do Mestre os acompanhe sempre.